No vídeo de hoje a gente vai ver a resenha de A Dança da Floresta. Oi gente, eu sou a Kellen, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? A gente vai conversar hoje sobre o livro A Dança da Floresta de Juliet, publicado pela editora Wish recentemente. Eu tenho várias coisas legais para falar desse livro para vocês, mas antes da gente começar eu quero pedir também para você compartilhar esse vídeo com seus amigos também, para ajudar a engajar o canal, comentar o que você quiser aqui no comentário, que eu sempre respondo, tá bom? E na descrição desse vídeo tem as minhas outras redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Scooby e também o blog, que eu posto semanalmente. Então, assim, sai resenha por aqui, sai resenha pelo blog. Eu sempre tô ativa no Scooby, vocês sempre conseguem ver o que eu tô lendo. No Instagram também eu tô bem ativa, vocês podem me seguir por lá, tá bom? E deixo sempre os links de compra da Amazon patrocinado, que vocês podem comprar com o meu link e ajudar a contribuir aqui pro meu trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Gente, esse livro é incrível. Ele é um livro enorme e a edição dele foi muito bem feita. Eu encontrei pequenos erros de português, de revisão mesmo, mas, gente, foram 2. E isso é irrelevante, sinceramente. Tô comentando porque é importante a gente comentar, né? Mas a edição tá maravilhosa. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele é por dentro. Aqui, ó. A ilustração foi muito bem feita. Os sumários, esse estilo de sumários é um estilo característico da editora Wish. Eu já li outras obras, mais ou menos assim que eles fazem o sumário. Sempre varia de obra para obra, mas eles sempre são bem artísticos, sabe? O sumário. Os capítulos sempre tem uma folhinha diferente. Por exemplo, esse é o 1, mas o 2 é diferente, sabe? Vou mostrar pra vocês. As ilustrações estão belíssimas. Olha que coisa linda. Muito, muito bonito. E são várias, não é só uma não, gente. Tem muitas ilustrações. Aqui eu vou mostrar o capítulo 2, como é que é diferente. A diagramação do livro tá muito bonita. Aqui, ó, pra vocês verem. O espaçamento e tal, todas as ilustrações. Como eu comprei, eu acho que eu comprei, assim, eu comprei dentro do financiamento coletivo. Então eu ganhei alguns benefícios, que é esse marca-página, muito bonito. E alguns adesivos, outras coisas que eles deram também. Que as irmãs. Então, vamos entrar na história. A história, a gente conhece a Jenna. A Jenna é a protagonista da história. E ela tem um sapinho que ela resgatou quando ela era menor, no lago, que ele tava desnutrido, ele tava machucado. Ela encontrou ele no lago, levou pra casa e cuidou, e ele virou o animalzinho de estimação dela, que é o Goku. O Goku se comunica com a Jenna, então assim, ela consegue saber o que ele fala, porque as palavras dele chegam à mente dela. E os dois têm essa conexão de um saber o que o outro quer dizer, mas isso não significa que eles leem os pensamentos uns dos outros, não. Essa é a forma do Goku se comunicar com a Jenna. A Jenna é a filha, a segunda filha. Ela tem uma irmã mais velha que se chama Tati. E a Tati ela tem por volta de uns 16 anos. A Jenna já tem 15. E temos mais 3 meninas, que é a Yulia, que já tem lá por volta de uns 13, né? Temos a Paula e temos a Estela, que é mais novinha, acho que ela tem uns 5 anos, se não me engano. Então, essas 5 irmãs, elas são filhas de uma família que no parto da Estela, a mãe faleceu, então a Tati acaba cuidando mais da pequenininha, porque ela se sente responsável por isso, por ser irmã mais velha, né? Então tem toda aquela questão da história da família. Então eles são donos de uma propriedade chamada Piscodruli, se não me engano. Piscodracului. E ela se encontra dentro da Transilvânia. Essa história se passa na Transilvânia. Então a Juliet, na hora que ela foi escrever essa história, ela falou muito sobre as lendas e mitos da localidade, além dos vampiros. Porque os vampiros é uma das coisas que são bem marcantes da cultura da Transilvânia, né?
mas tem outras lendas, outros mitos, né? E ela trata sobre isso dentro desse livro. Então, assim, ela tem várias referências de contos dos irmãos Grimm, né? Que ela usou para escrever o livro. E o que acontece? A gente tem essas 5 irmãs que moram nessa propriedade e do lado dela, que é a propriedade do tio delas, elas têm a família, né? Que é a tia Morgana, e tem o César, que é o primo, e tem a história do Coast. Coast era o filho primogênito que simplesmente foi tragado pelo lago durante uma brincadeira de Jenna e César. Então, na época, Jenna tinha por volta de uns 5 anos, então ela era muito novinha. E eles foram brincar no lago e aconteceu alguma coisa e ele desapareceu e deram ele como morto, o Coach. Daí pra frente, César se tornou o único filho da família, né? E como a gente tá falando de uma época antiga, tem a questão da sucessão de propriedade. Por exemplo, a Jenna e as irmãs, elas não podem herdar a propriedade. É um homem que tem que herdar a propriedade. E o pai delas está doente. E ele começa a temer pelo futuro delas, porque elas ainda são muito novas. Então, assim, tá certo que Tati tem 16 anos, ela tá teoricamente dentro da idade de casar. Mas se ele casar a filha muito rápido, ele tem medo que ela acabe casando com alguém que ela não queira de verdade e ela tenha uma vida infeliz. Então, o pai delas, o Theodore, ele tem toda uma preocupação com a felicidade das filhas e ele tentou criar elas de forma emancipada. Então, a Jenna, ela teve várias aulas de contabilidade, ela sabe gerir a propriedade, ela sabe cuidar dos negócios, que é venda de tecidos, o pai dela é um mercador. A Tati, ela acaba cuidando mais das outras irmãs, como se ela fosse uma segunda mãe. Então, a Paula, ela é muito apegada aos livros, ela quer mais conhecimento, ela é dessas pessoas estudiosas. A Yulia já é aquela que tá interessada nos rapazes, apesar de ter 13 anos, então ela é muito precoce para a idade dela. Agora a Estela tem 5 anos, né? Ela tá aprendendo, ela tá curtindo o convívio com as irmãs. E aí a gente tem uma situação misteriosa que toda noite de lua cheia elas abrem um portal no quarto delas e elas descem uma escada e elas atravessam um lago de barquinho e quando elas atravessam elas chegam tipo numa ilhazinha que tem uma clareira onde ocorre a dança. E isso é a dança da floresta, entendeu? Então assim, elas todo dia de lua cheia elas vão para essa região onde tem muitos seres fantásticos. Então tem gnomos, tem ogros, tem duendes, tem a própria rainha da floresta lá, que conduz lá, e mais o marido dela. Então, assim, tem vários seres interessantes e que eles aceitaram que elas participassem da festa toda a lua cheia. Então, elas estão nessa situação que o pai tá muito doente e que elas têm essa incerteza em relação à propriedade. E o médico ordena que o pai delas viajem para uma cidade um pouco mais afastada, porque o inverno onde elas vivem dura 6 meses. E é muito rigoroso. E ele tá com problemas no pulmão. Então ele tem que passar esse inverno num lugar quente. Então ele viaja e deixa a Jenna para tomar conta das coisas. Então ele instrui ela e diz que se precisar de alguma coisa, o tio Nikolai tá na propriedade ao lado, pode ajudar e tal. E durante essas questões, acontecem uma tragédia. O tio Nikolai sai com o filho e outras pessoas numa caçada e ele é morto e acaba o César tendo que assumir todos os negócios. E o César acaba começando a oprimir a vida das primas, porque ele tem uma obsessão em relação a Jenna. Ele acha que eles têm que ficar juntos e felizes para sempre, justamente porque eles passaram por uma situação muito traumática em relação à perda do Coast. Então, essa história da perda do Coast tem muita coisa, assim, oculta que a gente vai descobrindo aos poucos. Porque, querendo ou não, dentro da situação da brincadeira, da que as coisas aconteceram, a gente o final dela a gente só tem um relato do César, porque a Jenna acaba se escondendo e tampando os olhos, então ela não vê o que acontece. E a gente fica com a visão do César sobre essa situação por muito tempo, até a gente entender o que realmente aconteceu durante essa brincadeira. Então, a gente tem todos esses elementos fantásticos
E também a gente tem uma figura muito importante que ela aparece aqui na capa, que ela tá bem aqui, ó. É a Draguta. É isso mesmo, né? Deixa eu olhar aqui. É, Draguta. Ela é como se fosse a bruxa da floresta e ela é que realmente comanda todo mundo. Então, apesar de ter uma rainha naquela clareira, ela é como se fosse um braço só da Draguta. A Draguta é que manda em todo mundo. E ela é que faz as coisas acontecerem lá, entendeu? Temos a figura dela e ela é representada do jeito que ela é descrita no livro mesmo, montada numa raposa branca. E coisas diferentes começam a acontecer nessas idas delas para esses bailes da... Elas já têm muitos anos que elas frequentam essa clareira, essa dança, esses bailes. Só que algo diferente acontece. Os seres sombrios começam a frequentar esse baile com a permissão da rainha da floresta lá. Só que a Tati se interessa por um deles, que acaba a gente tendo o nome dele como Triste. Ela se interessa pelo Triste e eles acabam se apaixonando loucamente, sabe? E a Jenna fica desesperada, tentando salvar a irmã do Triste, e depois a gente começa a descobrir mais sobre a história do Triste, por que ele tá com seres sombrios, e todas as coisas, mas os seres sombrios também tentam interferir na vida de Jenna, então tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo do livro, né? Tem uma história do coaching, tem os seres sombrios que estão interferindo na vida de Jenna, tem o primo César que tá começando a oprimir as primas para que elas façam tudo aquilo que ele queira. Então, tipo, Jenna chega um momento que ela se vê totalmente refém do primo dela, porque ele invade a propriedade, coloca homens, soldados lá porque ele quer destruir a floresta, ele quer acabar com tudo, porque ele diz que a culpa é dos seres mágicos por ele ter perdido o irmão. Então, assim, as coisas ficam bem confusas e bem tensas. E muitas aventuras vão rolando ao longo disso. E a Jenna vai se descobrindo também. E ela pode contar durante todo esse trajeto com um amiguinho, o Goku. E eu tive um palpite durante a leitura desse livro, né? De quem seria o Goku. E eu acertei. E eu fiquei feliz com que eu acertei, sabe? Mas eu fiquei mais feliz ainda porque realmente algumas coisas que eu pensava que talvez estivesse errado, realmente estavam erradas. Então, assim, ele é um conto de fadas que vai te deixar muito desesperado, porque quando o César tá oprimindo a Jenna, gente, ele chega a ser, assim, abusivo, sabe? Muito abusivo e absurdo as coisas que ele quer fazer dentro da casa da Jenna, sabe? Gente, é muito absurdo. Enquanto isso, o pai dela está afastado, então fica difícil delas conseguirem vencer a questão da sociedade, de que a mulher pode tomar decisão e tal. Porque a esperança da Jenna é que uma delas se casasse logo, que tivesse um herdeiro e que a propriedade estivesse segura na família e não fosse para o primo, né? Então, assim, é bem complicada essa questão da sociedade em si, que é retratada, né, bem fielmente em relação à época. Ao mesmo tempo, o livro vai tratar de várias emoções importantes, como a questão da Jane acreditar ou não acreditar em amor verdadeiro, ela acreditar em seus próprios instintos, sabe, confiar em si. E apesar de que várias coisas indicam que é uma coisa, mas que ela acredita nos seus próprios sentimentos que é outra coisa. Então tem um trabalhar de amadurecimento da personagem da Jenna muito bom. E ela é uma personagem extremamente cativante. Desde o primeiro capítulo você fica extremamente ligado a ela e você quer saber o que está acontecendo. E realmente o foco na história é dela. As coisas vão acontecendo com as irmãs e a gente fica sabendo quando a Jenna fica sabendo. Então, assim, a gente vê tudo pela visão da Jenna, não tem outra visão, tá? Mas não é ela que tá contando a história está acontecendo e você vai acompanhando a Jenna, entenderam? Então, assim, eu achei um livro muito interessante. Eu fiquei sabendo que há uma continuação da história de uma das irmãs e que conta algumas coisas que aconteceram com as outras irmãs, só que ainda não foi traduzido. Lembrando que essa publicação da Wish, ela só foi possível porque os direitos autorais A Dança da Floresta tinha sido perdido pela editora anterior. E aí elas conseguiram comprar e conseguiram contato com a escritora. E aí a escritora permitiu toda a elaboração desse projeto maravilhoso. A editora Wish é uma das minhas editoras favoritas. Elas trazem obras
muito importantes, assim, às vezes muito antigas, que a gente não tem conhecimento, às vezes que nunca nem chegou aqui, ou chegou e está perdido, sabe? Ou que não foi bem trabalhado aqui no Brasil, e eles republicam em edições maravilhosas de colecionador. Então, é uma editora que vale muito a pena conhecer, tá? O trabalho dela. E a maioria dos livros delas, eles publicam com financiamento coletivo pelo Catarse. Então, assim, é uma história que vai mexer muito com você, com suas emoções. E, assim, eu achava até que ia ter um teor mais infantil, e eu não senti isso. Me lembrou no início bastante aquele outro livro que eu li, que a editora Wish publicou também, A Princesa e o Goblin. Mas, à medida que eu fui lendo, eu fui entendendo que realmente era só uma lembrança mesmo. Porque ela tem toda uma cor própria, ela tem toda uma estrutura, um enredo, uma identidade própria a essa história. Eu amei conhecer esse Contos de Fadas. É um dos meus livros favoritos de leitura desse ano, com certeza. Então, Selo Cerejeira, Selo Tulipa favoritado. É um excelente livro que você lê e você, sabe, você vê que várias coisas aqui dentro do contexto mágico que eles apresentam são possíveis. Então não é uma coisa fantasiosa? É, mas dentro da realidade fantasiosa, não são coisas impossíveis, assim. E mesmo dentro da fantasia, também há limites. E a gente consegue entender isso dentro da história. E eu gostei bastante dos personagens, gostei do desenvolvimento da história, gostei do rumo que as coisas tomaram. E do fechamento também ficou muito bom. Na verdade, eu gostei de tudo, por isso que eu dou essas notas maravilhosas. E eu super indico a leitura pra vocês. Se vocês tiverem interesse de conhecer, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu amei a leitura, amei, me apaixonei completamente pelo mundo da Jenna e das suas irmãs, e das danças, e dos festejos. Fiquei muito, muito feliz com essa leitura mesmo. E super indico, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.